Que o Senhor possa me usar com graça, que vocês possam receber essa palavra. Eu orei muito ao Senhor, falei: Senhor, apesar de mim, apesar das minhas falhas, das minhas limitações, abençoa os meus irmãos, que eles sejam abençoados, não pelo que sai da minha boca, mas pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, se precisar, modifica as minhas palavras no meio do caminho, mas que ela chegue nos ouvidos dos meus irmãos e que possa trazer para eles edificação, mudança de vida, e que o Senhor nos abençoe. Hoje nós vamos então nos alimentar da palavra de Deus através de um trecho que eu gosto muito, que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 4 a 9. E através desse trecho, nós vamos procurar respostas para uma pergunta que é a seguinte: como nós podemos viver como cristãos em um mundo não cristão que desdenha e é hostil com a nossa fé? É interessante que na oração de Jesus, em João 17, o Senhor Jesus fala: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos num mundo que é contra a nossa fé. E antes de nós entrarmos em detalhes nesse trecho, eu queria fazer com vocês dar uma contextualizada, um breve contexto então para essa epístola. Paulo já está no finalzinho, no capítulo 4, ele já está nas suas instruções finais, e Paulo escreve essa carta para os irmãos da cidade de Filipos, por isso carta de Paulo aos Filipenses. Filipos, ela era uma cidade muito importante do Império Romano, localizado na Macedônia. Provavelmente passava por Filipos uma estrada que ligava a Ásia à Europa. Então ela era uma cidade romana, controlada pelos romanos, e uma cidade de passagem, então uma cidade muito importante à época. Provavelmente, Filipos foi a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. E por que ela foi a primeira cidade? Paulo estava ali tentando viajar para alguns lugares, mas ele não conhecia, e ele percebia naquilo a mão do Senhor, a provisão de Deus, para que realmente ele não estivesse indo para aqueles lugares, e ele tem uma visão com um homem. Este homem era um macedônio, e ele pedia ajuda. Então Paulo, com seus companheiros, Silas, Timóteo e muito provavelmente Lucas, eles vão para Filipos, conforme o relato que nós lemos em Atos 16. Paulo, ele amava muito os irmãos filipenses, e ele desejava então fortalecê-los. Então ele vai escrever essa epístola, essa carta aos Filipenses, para animá-los em meio às dificuldades que eles estavam enfrentando. É interessante que Paulo escreveu essa carta, que é conhecida como a carta da alegria. Paulo escreveu essa carta na prisão. Nós não sabemos exatamente em qual prisão, se Éfeso, se Roma, porque Paulo ele esteve preso diversas vezes. Paulo estava preso porque ele estava ali sofrendo pelo Evangelho, sofrendo por sua fé, pelo seu amor a Cristo, mas ele sofria essas dores com alegria. Por isso é chamada a carta da alegria. E no trecho que nós vamos ler, Paulo incentiva então os irmãos que eles encham suas vidas de alegria no Senhor, que eles encham as vidas deles de oração e de ação de graças, mantendo a mente voltada para as boas dádivas de Deus. Então vamos ler Filipenses 4, dos versículos 4 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação
de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, peço perdão que o meu tablet me fez o favor de fechar. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, depois eu volto para o tablet. Eu vou voltar para o versículo 8, tá? Perdão, gente, pelo problema de tecnologia aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo a Ele que o Santo Espírito de Deus nos ajude a compreender a verdade da palavra e a colocarmos isso em prática. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra e pedimos a Tua graça, ó Pai, para que o Seu Espírito Santo fale a nós nessa manhã, que nós possamos entender com as nossas mentes e possamos sentir com os nossos corações, ó Pai, aquilo que o Teu Santo Espírito quer trazer a nós. Me abençoe, ó Pai, que o Senhor me use, ó Deus, como instrumento Seu, o menor que seja, mas que o Senhor me use e abençoe o Teu povo. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vivemos num tempo que as nossas mentes elas estão sobrecarregadas. Nós temos informações de todos os lados, né? Talvez essa seja a geração que tenha a maior quantidade de informações disponível. Outro dia eu estava conversando com alguns alunos meus e contando para eles o privilégio que eles têm hoje de estudar nesse tempo, né? Num tempo em que a gente tem internet, que nós temos chat GPT, explicando para eles que quando eu fiz a minha graduação, né, eu não tinha, às vezes, a gente não tinha internet. Isso, eu comecei a minha graduação em 1996, quase 30 anos, apesar de eu parecer tão jovial, né, mas já tem um tempinho. E eu explicava para eles, olha, não tinha internet, tá? E se você, às vezes, ficasse interessado em algum assunto, você tinha que conversar com o professor, perguntar se havia alguma sugestão de alguma bibliografia, algo que a gente pudesse procurar, e às vezes você ia na biblioteca e não tinha aquela bibliografia. E hoje eles têm um privilégio, né? Simplesmente liga o computador, liga o celular, liga o tablet, e o mundo está ali. A informação, tudo que a gente precisa está ali. As boas informações, as más informações. E hoje nós somos, então, bombardeados, né, por essas informações. A cada dia a gente recebe mais informações do que a gente consegue processar. Notícias, opiniões, músicas, vídeos, mensagens, as redes sociais. Tudo isso entra em nossos lares e entra em nossas vidas sem pedir licença. E aí nós temos uma geração marcada pela depressão, pela ansiedade e pela falta de paz. Uma geração muito informada, mas que sofre desses males. E aí eu queria que vocês imaginassem comigo a seguinte cena, né? Imagina um jovem que ele acorda e de cara, né, acordou, abriu os olhos
e ele já pega o seu celular. Em poucos minutos ali, né, com o celular nas mãos, ele já provavelmente viu algumas notícias trágicas, ele já viu algumas notícias de política que o incomodam, né? Ele já respondeu mensagens do trabalho que já chegaram antes mesmo que ele tivesse acordado. Ele já deu uma olhadinha nas redes sociais e viu ali a vida perfeita de uma pessoa. Antes mesmo de orar e agradecer a Deus por aquele novo dia que o Senhor está dando a ele, a mente dele já está cheia de preocupações, comparações, inquietações. E aí talvez muitos de nós nos identifiquemos com essa cena, né? Esse aqui é um jovem hipotético, mas que eu acho que muitos de nós podemos nos colocar no lugar desse jovem. Entretanto, tristeza, ansiedade e falta de paz não são novidade do nosso tempo. A igreja de Filipos, para quem Paulo escreveu essa carta, ela também enfrentava pressões tanto externas quanto internas. Se nós voltarmos um pouquinho nos versículos 2 e 3, nós vimos que tinha um problema entre duas irmãs e que Paulo começa instruindo sobre essa questão, um dos problemas que estava acontecendo na igreja de Filipos. Havia perseguição do império, haviam divisões dentro da comunidade, dentro da igreja de Filipenses, e haviam preocupações humanas que roubavam a paz daquele povo. Paulo, por exemplo, né, já falei sobre isso, Paulo estava preso, e ele sofria ali a prisão, sofrendo por causa da sua fé. Ele não sabia sequer se ele seria solto, quando seria solto, ou se ele seria morto naquela prisão. E mesmo assim, apesar da situação desfavorável, o apóstolo Paulo, ele escreve então esse texto, que é um dos mais belos textos da palavra de Deus, a falar sobre a alegria. O que Paulo nos mostra nesse texto de Filipenses 4 é que a vida cristã, ela não depende do controle de todas as situações que nos rodeiam, mas da presença de uma pessoa, o Senhor Jesus. Paulo nos chama a cultivar a alegria que não se abala. Ele nos chama a fazer a oração que vence a ansiedade, a termos a paz que excede todo entendimento, e também a termos uma mente ocupada com aquilo que glorifica a Deus. E é justamente isso que nós vamos ver nesse sermão de hoje. Em primeiro lugar, nós veremos que a alegria, ela está fundamentada em Cristo. Depois, nós veremos que a paz, ela vence a ansiedade. Por fim, nós veremos que a mente e a vida devem ser moldadas pelo Evangelho. E por isso a grande verdade que a palavra de Deus traz para nós hoje é esta: a alegria verdadeira, a paz que vence a ansiedade e a pureza de mente só são possíveis quando Cristo guarda o nosso coração. Por isso nós somos chamados a viver com a mente fixada nele e com a vida moldada pelo seu Evangelho. No primeiro ponto, né, a alegria do Senhor em todas as circunstâncias, no versículo 4. Diante de uma vida que é marcada por pressões externas, por ansiedades internas, Paulo nos mostra que a resposta não está em fugir da realidade, nem em tentar controlá-la. Não adianta isso. A resposta, na verdade, não está no controle da sua situação. A resposta está em Cristo. E o primeiro passo que Paulo apresenta é surpreendente. Não começa falando como um coach, né, de estratégias. Olha, como é que você vai ser alegre? Eu vou te dar aqui algumas dicas, 10 passos para a alegria. Não, ele fala de uma atitude espiritual. Ele nos convida a experimentar uma alegria que não depende das circunstâncias que nos rodeiam, mas que está firmada na pessoa de Jesus. E é por isso que ele abre a sessão, né, no versículo 4, Paulo abre dizendo o seguinte: alegrem-se
sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Eu fiz questão de falar bem pausado, né? Para dar foco. Alegrem-se sempre no Senhor. Aqui então nós temos o primeiro sinal de uma mente e de um coração que estão guardados por Cristo e pelo seu Evangelho. Uma alegria constante, enraizada no Senhor. Nesse versículo, Paulo está nos dando uma ordem. Apesar de eu não gostar muito de ficar falando de palavras gregas, isso é coisa para teólogo, né? Mas eu achei interessante e fui dar uma olhada em algumas palavras dessa passagem. E na gramática grega, o verbo para alegrem-se, ele está no imperativo presente ativo. O que é isso? Né? Significa o seguinte: alegrem-se não é um convite. Paulo não está te convidando, Paulo está te ordenando. É uma ordem, alegrem-se. Ela é uma ordem que transmite a ideia de uma ação habitual e contínua. Olha, alegrem-se, continuem se alegrando, mantenham-se sempre alegres. Não é um pouquinho de alegria aqui, um pouquinho de alegria acolá. Não, é alegria sempre, alegria contínua, uma disposição permanente que deve marcar a vida cristã. Ou seja, Paulo não está dando para a gente uma opção, ou fazendo o convite, ele está dando uma ordem: alegrem-se. E Paulo vai repetir a exortação, né? Alegrem-se em quanto tempo? Um pouquinho agora, um pouquinho depois? Não, alegrem-se sempre. E ele repete isso, ele repete essa exortação dizendo, outra vez digo, alegrem-se, para mostrar que essa alegria, ela não é fruto de um coração bem-humorado, né? Ou de uma sorte que possa ter acontecido na sua vida, mas de uma realidade que é constante para as pessoas que estão em Cristo. A comunidade de Filipos, ela passava por perseguições, ela tinha suas tensões internas, e a própria carta, como eu disse, ela é escrita da prisão. Então é interessante que repetir esse mandamento sublinha que essa alegria, ela é um ato de fé e obediência, não apenas uma emoção espontânea. Eu não posso dizer aqui para vocês, eu até posso dizer, irmãos, sorriam. Aí todo mundo consegue dar um sorriso. Eu não posso dizer para vocês, irmãos, se alegrem. Eu não consigo, nós não conseguimos. Se vocês falarem para mim, Rodrigo, né, no momento que eu estiver triste, depressivo, Rodrigo, alegre-se. Não é um botão, nós não temos um botão de ligar e desligar a alegria. Mas Paulo está mostrando que a alegria, na verdade, depende de uma pessoa, não de circunstâncias. Note que a alegria, ela não é genérica. Alegrem-se sempre no Senhor. Paulo já dá a receita. Alegrem-se sempre. E ele já fala para a gente. Alegrem-se sempre no Senhor. O fundamento da alegria não é a sua situação atual. Não são circunstâncias temporárias. Né? Se você conseguiu adquirir um bem, se você conseguiu aquele emprego dos sonhos, né? Se você está com a sua conta bancária cheia, não são essas circunstâncias a alegria do cristão. Mas o motivo da nossa alegria é a união com Cristo, na sua obra consumada e na sua presença. O Senhor Jesus está conosco e nós temos a promessa de que Ele voltará. Essa expressão, ela protege contra uma interpretação superficial ou psicológica. Não se trata de forçar sentimentos, mas de viver enraizado na esperança e nas promessas de Deus. A alegria, ela não é circunstancial. Essa alegria que Paulo está falando aqui, não é a alegria das circunstâncias. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre o livro de Filipenses, ele escreve o seguinte: nossa alegria é uma pessoa, não a ausência de problemas. Nossa alegria está centrada em Cristo.
quem tem Jesus experimenta essa verdadeira alegria. Quem não tem Jesus pode ter momentos de alegria, mas não a alegria verdadeira. Quem tem Cristo tem uma fonte de alegria que não seca. Irmãos, que maravilhoso podermos pensar nisso, que nós temos uma fonte de alegria, a fonte que é o nosso Senhor Jesus, e que nós não dependemos de circunstâncias, não dependemos de políticos, não dependemos de governos, não dependemos de situações financeiras favoráveis, não dependemos de relacionamentos, nós dependemos de Cristo. Enquanto eu estava escrevendo o sermão, eu me deparei com uma história muito interessante de um pastor luterano chamado Richard, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o sobrenome, mas Wurmbrand. Richard Wurmbrand, ele era um pastor, ele era romeno, mas de origem judaica. E ele foi preso e torturado pelo regime comunista romeno por 14 anos. E aí ele escreveu um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Inclusive eu não li esse livro, vi algumas passagens, estou procurando ele para comprar. Quero muito ler esse livro. E esse pastor, ele diz o seguinte: quando olho retrospectivamente para os 14 anos que passei preso, recordo-me de que algumas vezes tive momentos alegres. Outros prisioneiros e até os guardas muitas vezes se espantavam de que os crentes, sob tão terríveis condições, pudessem ser alegres. Não nos podiam impedir de cantar, apesar de sermos açoitados por isso. Os crentes da prisão dançavam de alegria. Como podiam ser alegres sob tão trágicas condições? Irmãos, homens presos por sua fé, sendo açoitados, assim como Paulo foi, que cantavam e dançavam, porque a alegria deles não era na circunstância. Aquele momento era um momento para ficar triste, para reclamar de tudo, para reclamar com Deus, falar: Senhor, onde você está? Mas ao invés disso, esses homens se renderam a Cristo. E eles entenderam que a verdadeira alegria deles não estava nas circunstâncias, mas estava na pessoa do nosso Senhor. E aí, nessa manhã, nós temos que pensar: onde é que nós temos buscado a nossa alegria? Nós estamos buscando alegria no saldo bancário? Se a sua conta está negativa, você está triste. Se a sua conta tem um bom dinheiro ali, você pode viajar, você está feliz. Nas festas e nos amigos do mundo. Sua alegria está na sua saúde. Em um, ou quem sabe em vários relacionamentos amorosos, nos planos que dão certo. Meus irmãos, tudo isso pode falhar. Imagina, você tem saúde hoje, pastor Cristiano estava bem na quarta-feira, na quinta-feira, amanhece doente. Não é nada não, mas fica como exemplo. Você de repente tem um bom dinheiro na conta, e aí de repente acontece algo grave na sua família, você precisa daquele dinheiro, e de repente sua conta está limpa, está zerada. Nós não podemos depender de circunstâncias para nos alegrarmos. Nós precisamos aprender que nós devemos nos centrar no Senhor Jesus, e Ele é que é o centro da nossa alegria. O segundo ponto é a oração e a paz no lugar da ansiedade. Paulo então começa falando da alegria, uma alegria que não é baseada em circunstâncias, mas uma alegria baseada, fundamentada no Senhor. E agora Paulo vai falar então da ansiedade, ele vai falar da oração e da paz no lugar dessa ansiedade.
Você pode pensar, né? Então, assim, é muito difícil viver assim, né? Como é que eu posso me alegrar com tantas coisas que me preocupam? Paulo está fazendo dando uma ordem muito difícil para eu cumprir. Como que eu posso manter o coração em paz diante de tantas pressões do mundo? Mas Paulo sabe disso. Ele sabe. Ele mesmo estava passando por pressões. Por isso, logo de depois que ele chama, né, a alegria, ele nos mostra o caminho para lidar com as nossas ansiedades, com as nossas preocupações. A oração que nos conduz à paz de Deus. Se a alegria é a primeira marca de uma mente guardada em Cristo, a moderação, ela se torna evidente diante dos homens, aliada a uma confiança que não te deixa ser dominado pela ansiedade, e uma oração constante que abre o coração a Deus, mostrando todos os seus desejos, tudo que você precisa, tudo que você necessita, constituindo então um testemunho diário de uma vida sustentada pelo Senhor. Vamos ler aqui os versículos 5 a 7 novamente, que dizem o seguinte: que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui Paulo então utiliza a palavra moderação, e mais uma vez, eu que não sei grego, eu tive que ir ao dicionário para tentar entender essa palavra, porque quando eu li várias traduções da Bíblia, eu vi que existiam ali traduções diferentes para a mesma palavra. Ora aparecia moderação, ora aparecia equidade, e nós tínhamos ali diversas versões. Essa palavra grega que Paulo utiliza, chamada epiekes, ela foi traduzida na nossa versão NAA, ela foi traduzida como moderação, mas ela é reconhecidamente uma palavra de difícil tradução, de forma precisa e única, para o português e para diversas outras línguas, tá? O problema dessa palavra é que ela é uma palavra que tem um amplo conjunto de significados. Então, é uma palavra grega que é difícil de traduzir. Então, por isso que se você olhar traduções diferentes da Bíblia, você verá traduções diferentes dessa palavra. Essa palavra que para nós foi traduzida como moderação, ela combina ideias como brandura, bondade, controle do temperamento, generosidade, razoabilidade, tolerância, clemência, misericórdia, equidade. No português não existe uma única palavra que carregue todos esses sentidos. Então, qual seria o sentido mais próximo da palavra moderação? O sentido mais próximo dessa virtude é o de uma atitude equilibrada, razoável, paciente, cheia de mansidão, especialmente em situações de tensão. Não é apenas falar que você tem que ter moderação e que ela seja conhecida por todos, não é apenas ser educado, mas é agir com autocontrole, com generosidade, paciência, evitando rigidez excessiva ou espírito litigioso. Em outras palavras, moderação, utilizada aqui por Paulo, é a disposição de não insistir rigidamente nos próprios direitos, mas demonstrar uma postura mansa, conciliadora e misericordiosa. É aquela atitude de alguém que poderia ser severo, porque ele tem o direito, mas ele escolhe ser paciente e amável, refletindo dessa forma o caráter de Cristo. Então a moderação que Paulo fala para nós é aquela que, olha, você está numa situação que você está certo, você tem o direito, né? Você poderia ser litigioso, mas você prefere ser bondoso, você prefere ser amável. E aí, como nós devemos então agir com essa virtude da moderação?
Paulo, ele não diz para nós guardarmos, olha, pegue essa moderação e guarde no seu coração. Não. Paulo diz o seguinte, que a sua moderação seja conhecida por todos. Quando Paulo fala todos, são todos mesmo. Não é que a sua moderação tenha que ser conhecida pela sua família. Não é que a moderação tenha que ser conhecida apenas pelos seus irmãos na fé. Não, a sua moderação tem que ser reconhecida, conhecida por todos. É interessante que Paulo não instruiu que a moderação fosse conhecida apenas, então, no nosso contexto familiar, no nosso contexto de irmãos na fé, né? Mas ele é enfático, ela tem que ser conhecida por todos. A ideia é que essa postura de moderação, ela tem que transbordar e se tornar visível também para aquelas pessoas que estão fora, sejam elas crentes ou não crentes. Ou seja, a moderação, ela se trata de um testemunho público que confirma a alegria no Senhor, que nós vimos no versículo 4. Enquanto a alegria é marca interna do cristão, veja, você pode estar com o rosto triste, mas alegre no Senhor. O seu coração, o seu interno está alegre no Senhor, mesmo que seu rosto não demonstre isso. A alegria, então, é uma marca interna. A moderação, ela é uma marca externa. Seja conhecido por todos. E o versículo 5, ele vai terminar com uma expressão onde Paulo diz, perto está o Senhor. Essa afirmação, ela sustenta tanto essa alegria que Paulo fala no versículo 4, quanto a confiança que ele expressa no versículo 6. Perto está o Senhor é ao mesmo tempo uma promessa da presença do Senhor Jesus e de uma expectativa escatológica do futuro, do porvir. Cristo, ele está próximo de nós no espaço. O Senhor Jesus, ele está presente aqui agora. Ele está próximo de nós. Mas também, ele está próximo no tempo. A sua volta é certa. Cristo está voltando. Logo ele voltará. A proximidade escatológica, ela informa a proximidade presente, que é a presença do Cristo ressurreto. E isso é que sustenta, então, a brandura. Eu não preciso exigir os meus direitos. Eu posso ser moderado. E isso dissolve a ansiedade. Por quê? Porque nós sabemos que se há uma promessa de que Cristo voltará, o nosso futuro, ele é garantido. Nós não precisamos andar ansiosos. Paulo, ele então vai continuar no versículo 6 e vai dizer, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E é interessante porque Paulo no versículo 4 e agora no versículo 6, ele dá duas ordens difíceis, né? Primeiro ele fala, olha, alegrem-se. E agora Paulo, né, parece que está até brincando com a gente. Ele fala assim, não tenha preocupações. Como se fosse muito fácil, né? De novo, é como se a gente pudesse simplesmente apertar um botão para se alegrar, né? Liga e desliga. Apertar um botão que liga e desliga as preocupações, né? Primeiro ele fala então, olha, alegrem-se sempre e depois não fiquem preocupados. O alegrar-se e o não ficar preocupado, eles não são comportamentos ou atitudes que nós conseguimos controlar. Nós dependemos das promessas do Senhor Jesus. Mas aqui Paulo fala no versículo 6, ele apresenta na verdade uma substituição. A ansiedade que domina o coração, ela é trocada por uma vida de oração concreta e agradecida. O versículo, ele vai ter dois movimentos claros. Primeiro, ele vai dizer o seguinte, olha, não fiquem preocupados com coisa alguma. E isso é uma rejeição a um estado de inquietação que vai nos tirar a confiança. Logo depois ele continua, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo, então, ele está nos dando uma direção prática para transformar cada uma das nossas preocupações em uma oração específica e agradecida.
Não ficar preocupados com coisa alguma não é apelo a uma indiferença irresponsável. Olha, não fique preocupado, pode parar de trabalhar. Não fique preocupado com a sua saúde, pode parar de se alimentar direito. Não fique preocupado em pagar o aluguel ou pagar os seus boletos. Dinheiro vai surgir da sua conta. Não é isso. Paulo não está falando para que nós sejamos irresponsáveis, né? Mas é uma proibição de uma preocupação dominadora, é aquela preocupação que não sai nas nossas mentes, que não sai do nosso coração. E essa preocupação, por ela não sair, ela tira do nosso coração Deus. O Senhor, que deveria ser o centro, ele é retirado então por conta das nossas preocupações. O alcance dessa ordem que Paulo nos dá é total. Quando Paulo diz, não se preocupe com coisa alguma, ele faz como se fosse um espelho com a próxima parte do versículo, que vai dizer, se nada deve nutrir a sua ansiedade, né? Se você não deve estar preocupado com nada, tudo deve virar assunto de oração. Todas as nossas preocupações devem ser levadas ao Senhor em oração. A abrangência é total, não é apenas assuntos espirituais, mas tudo em nossa vida, todas as áreas, área financeira, saúde, os filhos, o trabalho, a igreja, tudo deve ser colocado diante do Senhor em oração. Paulo desloca a solução do campo do controle, que é quando nós achamos que tudo está sob nosso controle, e muda isso para o campo da comunhão, onde em tudo leve a Deus. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Sejam conhecidos, ela indica para a gente uma apresentação deliberada, porque é interessante, Deus já sabe dos nossos problemas, Deus já sabe dos nossos anseios, Deus já conhece os nossos pedidos, as nossas preocupações, mas nós precisamos nomear e entregar essas súplicas a Deus. A palavra pedidos, ela enfatiza especificidade. Então, meus irmãos, quando você estiver orando, né, aquela oração da noite que você está com sono, com preguiça de orar, né, e aí você fala, Senhor, abençoa a minha vida, em nome de Jesus, amém. Né? Você deve dizer exatamente o que pesa no seu coração. Você tem que dar nomes aos bois. A especificidade do pedido tira o peso da preocupação da mente e do coração, pois transforma ameaças vagas em súplicas concretas. A ansiedade é falar consigo mesmo sobre coisas que nós não podemos controlar. A oração é falar com Deus sobre essas mesmas coisas, mas confiando que o Senhor tudo pode fazer. E o resultado disso é a paz de Deus, conforme nós vemos no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui Paulo vai usar uma linguagem militar. Guardar aqui é como se fosse uma guarnição de soldados guardando uma cidade. E para os filipenses isso aí era uma imagem bastante vívida, já que eles eram uma cidade sobre o domínio romano. E aí, irmãos, eu queria trazer algo muito importante para todos nós. Nós não podemos confundir paz com a ausência de problemas. É diferente. Paz não significa ausência de problemas. A paz prometida em Filipenses 4:7, ela é como uma guarda em uma zona de guerra. A paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa então é uma imagem militar, né? É uma guarnição que guarda a cidade, e agora nós temos a paz de Deus guardando o nosso coração. Ou seja, as pressões e os problemas, eles podem permanecer, mas eles não tomam o controle da vida do cristão.
Essa paz, ela é proteção, ela não é uma anestesia. Ela não elimina a dor, mas ela impede que a dor governe a sua vida. Essa paz, ela é presença, ela não é controle. Ela brota porque o Senhor está perto, não do nosso domínio sobre todas as circunstâncias. Essa paz, ela é superior, ela não é irracional. Ela excede todo entendimento. A paz do Senhor excede todo entendimento. Ela não ignora fatos, mas ela transcende a lógica da ansiedade. Essa paz, ela é relacional, ela não é circunstancial. Essa paz é a paz que vem de Deus, não de cenários que nos sejam favoráveis. E aí eu queria que vocês pensassem, né? Imagina que você está carregando, você tem agora uma mochila, tá? E essa mochila, você vai encher com as suas preocupações. Cada preocupação que você tem é uma pedra. Então você tem a sua preocupação com a família, coloca a pedra na mochila. Você tem a sua preocupação com os filhos, coloca a pedra na mochila. Preocupação com a minha vida financeira, mais uma pedra para a mochila. Preocupação com a minha vida espiritual, preocupação com trabalho, preocupação com o futuro. Ansiedade é nós andarmos com essa mochila pesada, porque está cheia de pedras, de nossas preocupações. A oração, ela é a ferramenta que Paulo nos mostra, pela qual nós prostramos diante do Senhor e entregamos para Ele cada pedra. Nós podemos lembrar das palavras de Jesus que estão em Mateus 11, dos versículos 28 a 30, que dizem o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que você troque a sua mochila pesada de preocupações por esse fardo leve do Senhor Jesus. E é importante que você pense que pedras você tem carregado na sua vida. O que tem tirado o seu sono? Tem pessoas que qualquer preocupação tira o sono, né? A palavra de Deus então nos convida: não se preocupe, entregue os seus pedidos a Deus. Lembrem-se, seja específico. Senhor, esse problema eu sei que o Senhor conhece, mas eu estou entregando esse problema e pedindo a sua instrução, a sua orientação. Eu estou pedindo ao Senhor a solução que venha do alto. Sejamos específicos. E por fim, eu vou pedir a paciência de vocês por mais alguns minutos. O terceiro ponto é a mente e a vida moldada pelo Evangelho, que estão nos versículos 8 a 9. Entregar a ansiedade em oração não é suficiente se depois disso a mente permanecer desprotegida. Paulo sabe que o coração humano é como um jardim. Se não cultivarmos com boas sementes, logo vão crescer ervas daninhas. Por isso, depois de falar da paz que guarda o nosso coração, ele mostra um filtro que deve guardar a nossa mente. O que ocupa os nossos pensamentos vai acabar moldando a nossa vida. E Paulo diz, então, nos versículos 8 e 9, vamos ler: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, depois de falar sobre alegria e paz, Paulo vai trazer para nós esse último ponto de uma vida centrada em Cristo, que é uma mente transformada. No versículo 7, nós vimos que a paz de Deus guarda o coração e a mente do cristão. O coração, ele é o centro da vida espiritual. Já a mente, ela é a porta de entrada. Nós temos que cuidar da nossa mente, porque a mente é a porta de entrada para o nosso coração.
O que nós consumimos molda o que nós pensamos, e o que nós pensamos molda a forma como vivemos. Paulo, então, ele nos dá esse filtro, que funciona para nós cristãos como se fosse um crivo, para todas as áreas da nossa vida. Ele vai listar, então, virtudes, interessante, que eram virtudes conhecidas da cultura helenística, da cultura grega, mas que Paulo reorienta a Cristo. Então, enquanto os gregos entendem aquilo como virtudes humanas, Paulo, ele introduz, mas reorienta. Essas virtudes estão atreladas a Cristo, para que o cristão possa, então, discernir aquilo que deveria encher a sua mente. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Se nós não filtrarmos, a nossa mente é como se fosse uma esponja. Ela absorve tudo que está ao redor. Se você não filtra, a sua mente vai absorver o que está ao redor. Cada uma dessas 8 virtudes, ela pode ser aplicada ao que nós ouvimos, ao que nós lemos, ao que nós assistimos. Por exemplo, verdadeiro, condiz com a realidade de Deus e não com ilusões ou mentiras. Rejeita mentiras e ilusões. O que é respeitável, aquilo que é honroso e nobre, que é digno, que inspira reverência, não vulgaridade. Aquilo que é justo é aquilo que reflete estar em conformidade com a justiça de Deus, não com corrupção ou com violência. O que é correto, aquilo que é íntegro. Puro é tudo que é limpo, tudo que é livre de imoralidade, de impureza moral. Amável é aquilo que promove graça, bondade, amor, em vez de gerar ódio ou divisão. Boa fama é aquilo que é bem falado, que edifica, que tem bom testemunho. O cristão, ele deve zelar pela sua reputação no que consome, naquilo que ele compartilha. Nós devemos ter cuidado com aquilo que compartilhamos nas nossas redes sociais. Aquilo que nós conversamos, aquilo que nós defendemos, nós devemos zelar por isso. Nós não podemos associar a nossa fé a conteúdos de má reputação que escandalizam. Aí Paulo fala, se alguma virtude há, virtude reflete excelência moral, caráter digno que reflete Cristo, mesmo em expressões culturais comuns. Louvor é tudo aquilo que leva a adorar a Deus, seja direta ou indiretamente. Cristo vai ser o modelo, nosso modelo de pensamento. Ele é a encarnação da verdade, da pureza, da justiça e do amor. A nossa mente, ela deve estar conformada à mente de Cristo. Irmãos, isso não se trata de legalismo, mas de santidade. O crente não deve perguntar sobre algum conteúdo, ele não deve perguntar apenas o seguinte, isso é pecado? Não. Quando nós estivermos consumindo algo, além de perguntar se é pecado, nós devemos perguntar, isso me aproxima mais de Cristo? Ou isso me afasta? E aí Paulo, ele não vai parar na teoria. Paulo vai mostrar isso também na prática, né? Ele chama os filipenses a praticarem aquilo que aprenderam com ele. Cristianismo não é apenas filosofia, não são apenas ideias. Cristianismo é vida, uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Não basta que a gente pense, é preciso viver, né? Não, o que viram em mim, pratiquem. Aqui, Paulo está passando para nós, fazendo uma transmissão seguinte, olha, nós devemos viver aquilo que os apóstolos viveram, né? Ele fala sobre ortodoxia, doutrina, e sobre ortopraxia, que seria o exemplo. Paulo, ele não está se apresentando como um moralista, né? Como aquele cara certinho, mas como um imitador de Cristo. E aí, irmãos, eu queria trazer isso para um exemplo muito interessante, que é o exemplo, por exemplo, da música. O que nós escutamos no nosso dia a dia. Eu não estou falando aqui agora sobre a música congregacional, sobre a música que nós cantamos e louvamos ao Senhor no nosso momento de culto, mas a música no geral, né? Nós devemos ter um discernimento cultural equilibrado. E aí nós devemos entender o seguinte,
Nem tudo que é secular é profano. Nem tudo que é gospel é santo. Lembrem do crivo, né? Verdadeiro, justo, amável, boa fama, virtude. Esse é o crivo que nós devemos utilizar para tudo. Para as músicas que nós ouvimos, para os filmes que nós assistimos, para os vídeos que nós vemos no YouTube, para as conversas que nós trocamos no WhatsApp. Esse deve ser o crivo do cristão. O critério deve ser, olha, passa pelo filtro de Cristo, isso edifica, isso glorifica. Não é uma questão de proibição legalista, mas de discernimento contínuo. O cristão ele precisa exercer discernimento ativo e não aceitar tudo de forma acrítica, sem críticas. O erro de quem condena toda a música secular é o legalismo. Criar regras onde a Bíblia não criou. Você pode ler a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você não vai ver nenhum versículo falando para não ouvir música secular. O Novo Testamento ele não ensina que todo tipo de arte ou música fora do contexto cristão é proibido, mas também não dá carta branca para consumir sem filtro. Esse é o erro oposto ao legalismo, a licenciosidade, ouvir tudo sem filtro. Então é importante que nós pensemos em relação aos conteúdos que nós estamos consumindo. Nós não podemos ser legalistas. Nós não podemos criar regras onde a Bíblia não diz, não dita regras. Mas nós também não podemos ser licenciosos. Quer dizer que eu posso ouvir tudo. Não, existe um filtro para aquilo que deve preencher as nossas mentes. Por exemplo, uma música secular que exalta a fidelidade conjugal, ela pode ser boa. Já uma música evangélica que distorce o evangelho, deve ser rejeitada. Eu tinha separado um trechinho de uma música que diz o seguinte: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender. Quem sabe no teu pensamento, você vai dizer: a minha vitória hoje tem sabor de mel. Irmãos, o que está sendo dito nesse trecho dessa música? Isso é vingança expressa. Isso passa no crivo de Filipenses 4:8? Não passa, é uma música dita cristã, evangélica, gospel. E é uma música que vocês não deveriam, que nós não deveríamos ouvir. Ela distorce a palavra, ela distorce o evangelho. Né? Existem músicas, por exemplo, vamos pensar na Aquarela, né? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e aí segue, uma letra linda. Deus é o Deus da criação, Deus criou o belo. Existem homens, um homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo que a pessoa não seja cristã, ela pode criar coisas belas. Você não vai num restaurante e fala assim: eu só posso comer se o cozinheiro for um cristão. Eu só posso ler esse livro se o autor for um cristão. Eu só posso ir ao médico cuidar da minha saúde se esse médico for um cristão. Mas a música nós colocamos isso. Olha, não pode ouvir. O que a palavra nos diz? Nós precisamos ter discernimento. Nós não podemos ser legalistas. Mas a palavra também nos dá um crivo. Nós não podemos ser licenciosos. Nós devemos passar tudo aquilo que nós consumimos. Lembrando que a nossa mente é uma esponja, que absorve tudo. Tudo que nós consumimos, nós devemos passar pelo crivo da palavra. Nós precisamos lembrar, então, que Paulo, ele não está dando dicas aqui de autoajuda. Ele não está dizendo: sejam alegres, tranquilos e pensem em coisas boas, como se fosse um coach. Ele está apontando para a realidade de quem tem uma nova vida em Cristo, uma nova mente e um novo coração. Nós só podemos nos alegrar porque Cristo venceu a tristeza do pecado e nos deu a sua alegria.
Nós só podemos vencer a ansiedade porque Cristo levou sobre si as nossas cargas. Ele nos convida: lancem sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu cuido de vocês. Nós só podemos ter uma mente pura porque Cristo nos purifica. Ele é a verdade, Cristo é a justiça de Deus, Ele é a pureza perfeita. Nós só podemos praticar o Evangelho porque Cristo vive em nós. Não é esforço humano, mas a vida em Cristo sendo formada em nós pelo Espírito Santo. Portanto, irmãos, Filipenses 4:4-9, ela não é um fardo moral impossível. Ela é uma descrição de uma nova vida em Cristo. Cristo é a fonte da alegria, Ele é o príncipe da paz, Ele é a verdade que renova as nossas mentes, e Ele é o perfeito exemplo a ser imitado. Que o Senhor nos abençoe e que nós moldemos nossas mentes, nossos corações, à palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus bondoso, e nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra que o Senhor nos trouxe essa manhã. Pai, que a nossa alegria não esteja apoiada, fundada, Pai, em coisas terrenas, mas que a nossa alegria esteja fundamentada na pessoa de Cristo. Pai, que nós não andemos ansiosos e preocupados, ó Deus, com os problemas que nos rodeiam, porque eles não vão deixar de nos rodear, ó Pai, mas que nós deixemos as nossas preocupações, porque nós confiamos no Senhor Jesus, e porque nós sabemos, ó Deus, que nós podemos entregar ao Senhor, através de nossas orações, ó Pai, tudo aquilo que tem nos afligido. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu um filtro, ó Pai, pelo qual nós podemos entender tudo aquilo que nós podemos absorver, tudo aquilo que o crente, que o cristão deveria, ó Pai, utilizar como filtro para saber o que pode preencher a sua mente. Pai, nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos ajude a encontrarmos essa alegria, a depositarmos, ó Pai, as nossas preocupações no Senhor e ter a paz de Deus e a preencher as nossas mentes e os nossos corações com aquilo que vem do alto. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, desde agora.